rodízio implementado pelo técnico Jorge Sampaoli no Santos desde o início da temporada tem diminuído nos últimos jogos, e o argentino começa a dar sinais de ter encontrado ao menos parte de um time ideal para o restante da temporada. Prova disso está no setor ofensivo da equipe. Pela primeira vez na temporada, o Peixe repetiu um trio de ataque em 4 jogos consecutivos: Soteldo, Derlis Gonzalez e Saza. Antes disso, o técnico Jorge Sampaoli só havia repetido o trio de ataque de forma consecutiva em 3 oportunidades na temporada. A primeira aconteceu contra Soteldo. Rodrigo e Derlis enfrentaram Atlético e Vasco, pela Copa do Brasil. Depois, Marinho, Soteldo e Saza foram os escolhidos contra Atlético MG e Corinthians, já pelo Campeonato Brasileiro. Por fim, novamente Soteldo, Saza e Uribe começaram contra Bahia e Botafogo, também pelo Brasileirão. Do outro lado do campo, no gol, o técnico Jorge Sampaoli conseguiu firmar o titular que queria desde o início da temporada, Everson. O argentino chegou ao Peixe pedindo um goleiro com boa leitura e trabalho com os pés, e a diretoria alvinegra foi buscar o reforço no Ceará. O camisa 22 começou os últimos 10 jogos e já superou a maior sequência de Vanderlei no ano, que foi de 7 partidas consecutivas. O meio-campo ainda não está totalmente formado, mas aparenta ter ao menos 2 titulares com vagas cativas: o volante Diego Pituca e o meia Carlos Sanches. O lateral esquerdo Felipe Jonathan começa a ganhar espaço atuando como segundo volante e foi o titular ao lado da dupla citada nos últimos 3 jogos. Por falar em lateral esquerdo, Jorge se firmou de tal maneira no setor que pode igualar neste domingo, às 16 horas, contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, a maior sequência de qualquer jogador como titular de Sampaoli no ano: 12 partidas, recorde atual que pertence ao zagueiro Felipe Aguilar. No setor defensivo, a maior dúvida da lateral direita. Quando Victor Ferraz fica no banco ou não pode atuar, o argentino ainda não conseguiu encontrar um substituto à altura. Sampaoli vem escalando o zagueiro Lucas Veríssimo pelo setor, mas os resultados não têm sido os melhores. O treinador já chegou a falar em entrevista coletiva sobre como o time está acertado e a dificuldade para qualquer jogador entrar na equipe, que hoje lidera o Brasileirão. Ainda assim, Sampaoli ainda não repetiu nenhuma vez a equipe titular em jogos consecutivos e mandou a campo 40 escalações diferentes em 42 jogos. O presidente do Santos, José Carlos Pérez, conversará com o diretor de futebol Paulo Autori sobre o desejo antigo de trazer Fernando Diniz, demitido do Fluminense na última segunda-feira. Pérez quer Diniz como chefe das categorias de base para auxiliar Autori e o técnico Jorge Sampaoli a implantar o DNA ofensivo desde o sub-11. Esse cargo é atualmente exercido por Marco Maturana. O presidente Pérez conversou com Fernando Diniz ainda como candidato, no segundo semestre de 2017. O treinador, porém, optou por assumir o Guarani e logo em seguida foi para o Atlético PR. Pelo que apurou a Gazeta Esportiva, Diniz prioriza ser técnico de um elenco profissional. Há também a possibilidade de um convite da base da CBF. O treinador não tem pressa para definir o futuro. O lateral esquerdo Jorge, um dos destaques da temporada, será o titular absoluto em seu setor, assim como vem acontecendo no Brasileirão. Desde que chegou ao clube, no fim de março, o camisa 3 tem dado conta do recado com atuações seguras e convincentes. Fruto disso é a recente convocação para a seleção brasileira. Tite chamou o santista para os amistosos contra Peru e Colômbia, em setembro. Antes de desembarcar na Baixada Santista, Jorge estava emprestado ao Porto, por seus direitos econômicos pertencem ao Mônaco FRA, que o comprou do Flamengo em 2016. O lateral está cedido até dezembro e tem valor de compra estipulado em 8 milhões de euros, 36 milhões de reais na cotação atual. O problema é que o bom futebol do ala fez aparecerem 2 clubes italianos interessados em levá-lo já nessa janela de transferência. A informação procede do jornalista Andercinho Marques, que entrou em contato com o agente de Jorge, mas não obteve nenhuma posição oficial sobre o caso. O presidente José Carlos Pérez, tampouco, confirma a sondagem europeia pelo pupilo de Sampaoli. É claro que, para sair, o Mônaco precisa aceitar a proposta e o ala dar seu aval. O Peixe será ouvido, pois pode cobrir a oferta. Vale citar que a janela de transferências na Itália fecha somente no dia 2 de setembro, ou seja, mais notícias prometem deixar o assunto bem mais detalhado nos bastidores do CT Rei Pelé.
De qualquer maneira, enquanto não há uma definição no assunto, Jorge segue relacionado com o Sampaoli e será titular no lado esquerdo contra o Fortaleza. A promessa é de casa cheio, já que todos os ingressos foram vendidos antecipadamente, segundo a assessoria do Peixe.